Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje eu trago para vocês a história do Leão VI Sábio, ele que era muito estudioso, né? O nome dele já diz isso. Era filho do Miguel III, mas ficou como sucessor do Basílio. Enfim, vocês conhecem a história que a gente está acompanhando aqui a saga. E durante o seu reinado tivemos grandes perdas para o Império Bizantino. Além do mais, ele conseguiu dividir a igreja e foi muita confusão porque ele adorava um casamento. Vamos saber todos os detalhes dessa história aqui neste vídeo. Mas antes de eu começar essa história, não esqueça de dar um capote nesse like e compartilha com a galera, que ajude mais o canal a crescer e valoriza o meu trabalho. Vocês que são novos, que caíram por acaso nesse vídeo aqui, eu trago essa história aqui, a saga bizantina. Eu falo sobre a história de todos os imperadores bizantinos e também os usurpadores. Caso você não tenha visto a história do começo, recomendo que você vá até o início da saga bizantina para entender melhor a história, porque todos os vídeos são interligados. Ou você pode assistir a saga romana, eu também trouxe a história de todos os imperadores, ou qualquer um ou outros dos vídeos das civilizações que temos aqui da antiguidade na videoteca do Zelota. E vocês também podem me seguir no Instagram, @Zelota, onde eu trago as novidades do canal, faço as enquetes e também tem meu quadro Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos. Vídeos aqui todas as quartas às 20 horas e nos sábados com as sagas às 17 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e conteúdo sem enrolação. Então vamos logo para essa história do Leão VI. Ele que era conhecido como Leão VI Sábio e reinou de 886 até 912. Nasceu no dia 19 de setembro de 886 em Constantinopla. Era filho do antigo imperador Miguel III com a sua amante Eudóxia Ingerina e foi coroado como co-imperador no ano de 870. Então, quem quiser relembrar essa história, vocês podem rever os vídeos do Miguel III e o vídeo do Basílio I para dar aquela refrescada na memória. Bom, o que aconteceu que em 882, quando o Leão tinha ainda 16 anos de idade, foi feito aquele tradicional baile de noivas, onde seria escolhida a sua futura esposa. Então escolheram ali 12 moças, cada uma vinda de uma província do Império Bizantino, e seria escolhida uma moça. Então, dentro daquelas 12 candidatas, foi escolhida uma moça chamada Teófano Martinácia. Só que essa moça, ela era bem desajeitada, era bem religiosa, e Leão não gostava dela. Na verdade, Leão já tinha uma outra paixão com uma outra mulher, muito semelhante à história do seu pai, né, o Miguel III, claro, até porque o próprio Leão, ele era filho do Miguel III com a Eudóxia, que era amante do Miguel III, e que acabou se casando com Basílio I, que era o homem de confiança do Miguel III, para garantir a sucessão, né, do Miguel, da família do Miguel, que seria a antiga dinastia amoriana. Bom, então essa outra moça que o Leão gostava era uma mulher chamada Zoisalcina, e que ele não queria abrir mão deste amor dele. E aí a esposa dele, Teófano, apesar desse nome masculino, ela era uma mulher, já teve outras personagens aqui na saga bizantina com este nome. Ela ficou sabendo de toda a história dessa amante que o Leão mantinha em segredo e acabou contando para o Basílio I, que era o pai, né, do Leão VI. Né? Não sabe que não era pai dele, o pai dele era o Miguel III. E aí o Basílio, que já não gostava do Leão, já porque ele tinha essa suspeita toda, acabou açoitando o Leão III e o colocou em uma prisão por 3 meses. E a moça, a Zoisalcina, também foi açoitada e foi expulsa de Constantinopla, mas não antes que certificassem de que ela se casasse com um homem para ficar longe do Leão VI.
Bom, aí aconteceu que a Teófano acabou meio que se arrependendo, porque sabe, não tinha noção do quanto o Basílio I não gostava do Leão VI. Eu não vou nem usar a palavra odiava, que é uma palavra muito forte, mas ele, como tinha essa desconfiança aí que vai se confirmar no decorrer do tempo, não só o Leão VI como o Estevão, ambos eram filhos do Miguel III com Eudóxio, então ele tinha esse desgosto aí, enfim, essa falta de empatia com o Leão. E aí aconteceu que em 886 o Basílio I foi para aquela bendita caça, onde ele acabou ficando preso no chifre de um cervo, sendo arrastado pela floresta e teve aquele fim maravilhoso, né? Resultando ali na sua viagem para o mundo além vida. E com isso, o leão, que era o seu sucessor direto, já que os seus filhos legítimos com a Eudóxia eram muito mais jovens, e claro, ele tinha que manter pelo menos uma aparência diante da população, colocando o Leão VI como o co-imperador. Mas todo mundo já sabia dessa história, que o Leão era filho do Miguel III. E aí o Leão VI acabou sendo coroado, né, como o novo imperador bizantino. E ele herdou um império que estava em uma situação boa, o império vinha numa extensão territorial tão grande ou até um pouco maior do que na época do Justiniano o Grande, que foi durante o império dele que o Império Bizantino começou aquela sua retomada da extensão territorial, inclusive pegando o antigo território do Império Romano do Ocidente, mas que no decorrer de outros imperadores esse território foi sendo perdido, inclusive a Itália. Bom, e aí o primeiro ato do Leão VI como imperador foi depor o patriarca de Constantinopla, que era o Fócio I. Já falamos muito da história dele nos vídeos do Miguel e do Basílio. E aí já foi um ato polêmico, e ele colocou quem no lugar? O seu irmão, o Estevão, que era o filho também legítimo do Miguel III com a Eudóxia Angerina. E aí essa troca causou uma insatisfação muito grande do Papa de Roma, né, o nosso Estevão V, que era inclusive o xará, né, do Estevão, que ficou revoltado com essa troca e inclusive excomungou o Estevão, que era agora o novo patriarca de Constantinopla, mas ele depois acabou voltando atrás nessa decisão. Bom, durante esse reinado do Leão VI, ele era um cara considerado sábio porque ele passou a sua vida toda estudando, escreveu textos e tudo mais, de falar sobre isso aí na frente. Mas no setor, no quesito militar, ele era muito fraco e acabou perdendo muitos territórios. Ele teve ali várias batalhas, mas não propriamente ele ia para o campo de batalha, ele deixava muitas essas guerras e essas batalhas serem lideradas pelos seus generais, e muitas derrotas aconteceram. Ele teve algumas vitórias, mas pouco significativas, nenhuma conquista que a gente possa destacar, apenas o que foi perdido, e foi muita coisa. Então, o que aconteceu que em 892 ele já sofreu uma grande derrota, que foi a perda total da Sicília, a ilha que havia sido reconquistada com muito trabalho e muita dificuldade após a queda da fortaleza de Taormina. E ele também perdeu Régio de Calábria, que era uma comuna italiana, para os muçulmanos. Na sequência, ele acaba também perdendo os Balcãs para o cambúgaro Simeão I, que invadiu o território bizantino em 894. São já derrotas significativas aí durante o Império do Leão. Mas não acaba por aí. Outro território importante foi a Armênia, que acabou sendo conquistada pelos muçulmanos. A Armênia era dividida, uma parte do Império Bizantino e outra parte pertencia aos árabes, então aquela parte bizantina acabou sendo
conquistada pelos muçulmanos, que inclusive utilizaram a sua frota marítima, que ainda não havia sido utilizada em outros combates, dentro pelo menos daquela parte do Oriente. Em 904, mais uma baixa, que foi a perda de uma outra cidade importante, de Tessalônica. Existia um homem que fazia parte do exército bizantino. Ele tinha origem grega, mas ele era considerado um pirata, e se chamava também Leão, mas era o Leão de Trípoli. Então este mercenário acabou traindo o Império Bizantino e se juntou aos sarracenos, e ali ele vai sitiar a cidade de Tessalônica por 3 dias e consegue conquistar a cidade. Aproveitando-se dessa situação, os Rus de Kiev resolveram atacar Constantinopla em 907. E ali os bizantinos ficaram sabendo, pelo menos pela primeira vez, a inteligência bizantina funcionou e eles tentaram se livrar do rei Rus, que era o Oleg de Kiev. E aí eles tentaram envenenar a taça de vinho que ele ia beber, só que ele percebeu que tinha alguma coisa estranha naquela taça de vinho e se recusou a beber. E aí não acabou que eles viajaram até Constantinopla, chegaram pelo Bósforo e sitiaram a cidade. Os bizantinos ficaram sem muita saída, com seus esforços concentrados em tentar recuperar Tessalônica, acabaram tendo que fazer um acordo de paz. Esse acordo consistia com a devolução de prisioneiros bizantinos e o pagamento de um tributo anual feito aos Rus de Kiev, que eram os ancestrais ali dos russos. Agora a parte mais interessante da história da biografia, no caso do Leão VI, e foram os 4 casamentos do Leão VI. Bom, a primeira esposa, como vocês já sabem, era a Teófano, que foi imposta ao Leão VI com a sua esposa. E ele não amava, não aceitava esse relacionamento. Então, mesmo com a sua amada Zoe distante, ele não havia desistido dela. Então ele, claro que ignorava bastante a sua esposa Teófano, mesmo eles tendo já uma filha, que chamava-se Eudóxia, que era uma homenagem à mãe do Leão VI. E aí a Teófano chegou a um ponto que ela desistiu de ser esposa do Leão VI. Ela cansou daquela situação, daquela humilhação, e acabou se tonsurando e entrando em um convento no ano de 897 e acabou falecendo pouco tempo depois. Então, com esse falecimento dela, o caminho estava aberto para o retorno da Zoe. E foi o que o Leão fez. Em 898, ele mandou chamar de volta a Zoe para ele casar-se com ela. Este seria o segundo casamento do Leão. Bom, então o casamento aconteceu e a Zoe engravidou pouco tempo depois, dando luz a uma menina que se chamaria Ana. E aí aconteceu uma tragédia, que foi no ano seguinte, a Zoe acabou falecendo. E aí eles não tiveram um filho homem, só tiveram uma menina. E aí o Leão estava naquela necessidade urgente de um herdeiro, então ele precisaria casar-se uma terceira vez. Mas isso era proibido pela igreja, era considerada poligamia, mesmo sendo viúvo. Mas enfim, isso é que vai dar todo o pano para a história que eu vou contar aqui para vocês. E aí o Leão, ele procurou por uma terceira esposa. Ele encontrou uma mulher chamada Eudócia Bainé. Então, esse seria o terceiro casamento que era proibido pela igreja. Era considerado como fornicação. E era um pecado que suspendia o sacramento por um período. Mas mesmo assim, ele casou-se, mesmo tendo ali, ficando com sofrendo essa suspensão do sacramento, ele casou-se com essa moça, que acabou engravidando. E aí no ano de 901, finalmente, ele teve o esperado filho. Porém, a Eudócia Bainé acabou falecendo durante o parto, e a criança, o menino, alguns dias depois.
E aí aconteceu que o Leão ficou mais uma vez viúvo e sem um herdeiro. Então ele precisava casar-se pela quarta vez. Só que aí seria ainda pior, seria considerado uma poligamia, uma fornicação bestial, um quarto casamento, mesmo sendo viúvo. E aí é que vai começar toda a confusão com a igreja. E aí o patriarca de Constantinopla, que na época era o Cauleras, o Estevão já havia falecido nessa época, ele também faleceu. E aí seria feita a substituição. Então o imperador sempre indicava quem seria o patriarca de Constantinopla. E aí o Estevão pensou em um homem de confiança, que era o Nicolau o Místico. Nicolau o Místico tinha essa alcunha de místico não porque ele fosse um mago ou tivesse uma questão de misticismo no passado dele. Mas místico era um cargo de um primeiro secretário, uma pessoa muito próxima ao imperador. Então, pensando de que o Nicolau facilitaria sua vida no futuro para um quarto casamento, ele acabou colocando o Nicolau como o patriarca de Constantinopla. Só que aconteceu o seguinte, o Leão, ele estava na sua busca aí por uma outra esposa e para finalmente conseguir um herdeiro. E aí ele conheceu uma moça chamada Zoe, também chamava-se Zoe, mas era Zoe Carbonopsina, que era filha de um almirante bizantino. E aí aconteceu que o Leão, ele viveu com essa mulher, mas viveu em pecado, né? Não podia casar, então viveu com ela como uma amante dentro do palácio. O povo sabia, a igreja sabia, todo mundo sabia que eles estavam vivendo juntos. Mas não eram casados, ele não podia casar. E aí eles ficaram nessa condição, vivendo até que ela engravidou e finalmente veio um filho ao mundo, que seria o Constantino. E aí o Leão precisava legitimar a criança, ou casando-se com ela, para depois finalmente poder batizar a criança. Mas aí ele não podia casar, mas fez um acordo com o patriarca Nicolau. E foi combinado de que a Zoe sairia do palácio e a criança, no caso o Constantino, seria batizado na igreja na Basílica, né, de Hagia Sophia ou Santa Sofia. E depois do batizado, a criança seria legitimada finalmente como herdeira do Leão VI e a Zoe poderia depois retornar ao palácio. Só que aí o Leão, ele não se satisfez só com isso. Então ele resolveu casar-se com a Zoe em segredo. Então ele procurou um padre para fazer esse casamento, um padre que fosse corajoso de desafiar a igreja. E aí ele encontrou um padre que acabou fazendo esse casamento em segredo. Depois do casamento ser sacramentado, o Leão, ele anunciou ao povo que ele havia se casado com a Zoe, que não estava vivendo com ela em pecado. Mas para a igreja, aquela seria uma punição, era um quarto casamento. E aí seria com a punição da excomunhão do casal. Ou o casal se separava ou eles seriam excomungados, porque assim mandava o cânone da igreja. Esse quarto casamento seria uma poligamia, uma fornicação bestial. E aí aconteceu que começa uma situação dentro da igreja que vai acabar virando o jogo a favor do Leão, que era uma dissidência que tinha dentro dos bispos em Constantinopla, que chamavam-se de inacianos. E esse grupo fazia uma oposição contra o patriarca de Constantinopla, o Nicolau. Então Leão começou a aproveitar-se dessa situação. Primeiro um bispo chamado Aretas de Cesareia, que era ignorado pelo Nicolau, começou a fazer oposição a tudo que o Nicolau dizia ou fazia. E aí tinha esse grupo que começou a fazer uma oposição ostensiva contra o Nicolau. E aí o Leão resolveu indicar um outro patriarca. A igreja já estava ficando dividida. E aí ele resolve trocar o Nicolau. Ele indica o Eutímio o Sincelo
para ser o novo patriarca de Constantinopla. E esse Eutímio, ele era também foi um abade antes do próprio Aretas, inclusive foi um dos mestres do Aretas, e que era bem menosprezado e abandonado pela igreja. Só que aí aconteceu o seguinte: Leão combinou com Eutímio de que ele iria tirar o Nicolau, Eutímio assumiria como patriarca de Constantinopla em troca de que ele oficializasse o casamento do Leão com a Zoe. Aí o Eutímio, sabendo que aquilo realmente estava errado, ele havia rejeitado essa proposta, mas depois ele acabou aceitando. Porém, o Nicolau, ele se recusou a abdicar a posição dele como patriarca. E aí os planos do Leão acabaram indo buraco abaixo, mas ele não desistiu. Mesmo que ele acabou sendo por 2 vezes barrado da igreja de entrar na Hagia Sophia, inclusive uma delas no dia do Natal, ele não protestou, ele ficou trabalhando em silêncio. Mas aí, no mês de fevereiro, ele acabou reagindo e acusou Nicolau de ser aliado de um general rebelde chamado Andrônico Ducas, o que acabou obrigando o Nicolau a renunciar. E aí o Eutímio acabou assumindo como o novo patriarca de Constantinopla. Bom, durante esse período do Leão, logo depois dessas confusões todas casamenteiras, nós teremos no ano de 911 uma campanha militar, no outono de 911, finalmente uma campanha militar para tentar reconquistar a ilha de Creta, que havia sido conquistada pelos árabes. E aí o Leão enviou o seu almirante Imérios para conquistar essa ilha de Creta dominada pelos árabes. Mas o cerco acabou durando 6 meses e não deu em nada. No ano seguinte, o Imérios, ele recebeu a notícia de que o Leão estava passando por o estado de saúde dele estava se deteriorando, e ele acabou retornando com urgência para Constantinopla. Mas aí no meio do caminho ele dá de frente com a frota do Leão de Trípoli. E aí acontece um confronto entre os dois e ele acaba escapando por um milagre, chegando em Constantinopla. E aí o Leão ele acabou falecendo no dia 11 de maio de 912 e acabou sendo sucedido pelo seu irmão, ou no caso meio-irmão Alexandre, esse que era filho legítimo do Basílio, que ficou como o regente do Constantino VII, filho legítimo do Leão VI. Bom, o Leão ele se destacou durante o seu reinado, tirando essa parte das derrotas militares, por ser um escritor de poemas. Ele codificou leis e também escreveu textos sacros, e também escreveu textos sobre táticas militares, né? Pelo menos a parte teórica ele conhecia, na prática que a coisa não funcionou bem. Por isso que veio o título de O Sábio para ele, por ter sido muito estudioso. E ele era muito querido pela população, né? O povo, na verdade, nunca se oposicionou a ele com relação à questão dos casamentos e tal. Diz que ele foi até um bom administrador, apesar dessas derrotas militares que aconteceram durante o seu reinado. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando na próxima quarta-feira com o nosso especial de 1650 inscritos, com o especial dos inimigos de Roma. Então a enquete está rolando até a tarde da segunda-feira. Para quem ainda não votou, é só você ir na aba comunidade e está a enquete lá com 2 grandes nomes: Aníbal Barca de Cartago e também o Grande Espartaco, 2 nomes que já me pediram para trazer vídeo deles aqui no canal. E na segunda-feira estarei de volta com Curta com Zelota e com a história do como o Leão VI, por que o Leão VI dividiu a igreja, qual seria essa motivação dele, por quê? E aí, se você for assinante do Acampamento Zelota, você pode assistir esse vídeo agora mesmo. É só você correr para lá, para a área de membros do canal. E estaremos nos vendo agora na quarta-feira.
Obrigado a todos que ficaram até o final. Um abraço do Zelota. Até lá, falou pessoal.